Olá, pessoal, tudo bem? Que saudade de um grande abraço. Que saudade da presença naquela sala maravilhosa do grupo de convivência do CIE. Que alegria poder falar com vocês, mesmo que virtualmente. Muito obrigada a toda a equipe técnica do CIE que fez o convite. Aquela alegria de saber que eu estou aqui com vocês para falar de uma situação, de um momento muito bacana. É um momento de comemorar o dia 1º de outubro como Dia Mundial, o Dia Internacional do Idoso, que também é o Dia Nacional. E aí, quando a gente fala de pensar assim, por que comemorar? E muitos vão me perguntar, tá, mas tem o que comemorar? Primeiro, a alegria da gente estar vivo, né? De nós estarmos vivos. Então, que alegria poder fazer isso. E depois, é objeto do meu estudo, do meu trabalho, há mais de 20 anos, pensar o envelhecimento. E que alegria saber e poder dizer para vocês do quão revolucionário é ser idoso hoje no mundo. Quando a gente fala, né, de quantas pessoas nessas situações de pandemia perderam seus entes queridos e aí eles conseguiram perceber a importância das suas pessoas idosas, os seus queridos avós e avós, as suas pessoinhas, aquelas amadas que em função de uma pandemia, né, deixaram a convivência dessas pessoas. Então, assim, né, a alegria de saber que nós estamos aqui e do quanto ainda temos a fazer. Quando a gente fala em dia 1º, a gente imagina muitas vezes que veio uma imagem, uma mensagem assim, aleatória. Mas aqui no Brasil, toda essa construção das políticas do idoso, elas datam de 1990. Elas têm já mais décadas, né, de estudo, de conversa, de união de vontades. Então, grupos de idosos foram se associando e montando o que eles achavam importante que fosse feito para suas vidas. A gente está falando aqui de pessoas muito pioneiras, muito guerreiras mesmo, que lá na década de 90 chegaram junto lá no Senado, lá na Câmara de Deputados, para mostrar com um projeto de lei de uma política nacional da população, da pessoa idosa. E eles queriam reivindicar direitos que a gente hoje percebe quão importantes são, mas que naquela época não era falado. Não sei se vocês lembram, a gente vivia a imagem de que a gente era um Brasil de jovens. Agora eu pergunto para vocês, quando a gente anda na rua, quando a gente vai nos bancos, quando a gente vai em supermercados, é o maior número de jovens ou a gente já nota uma grande quantidade de cabecinhas brancas? Então hoje, quando a gente fala ser revolucionário, ser idoso, é porque esse envelhecimento ele é muito novo. A gente está falando de uma expectativa de vida de pessoas que podem viver mais de 100 anos com lucidez, com saúde. A gente sempre teve essa imagem, né, de que envelhecer era ficar doente. E hoje a gente já consegue associar o envelhecimento à possibilidade de fazer coisas que a gente não conseguiu quando era mais jovem. Porque se a gente for olhar, essa população mais jovem, ela hoje já consegue fazer. Hoje a gente percebe, não gostou da faculdade tal, começa outra faculdade. Não quer mais trabalhar em tal lugar, começa a trabalhar em outro. Mas a gente, quando era mais jovem, e aí eu falo, não falo de mim como idosa, mas quase uma idosa, daqui a 5 aninhos eu espero chegar lá, ou seja, eu espero chegar aos 100, né? Mas a gente está falando aqui de uma série de pessoas que hoje podem escolher as suas vidas ou escolher como querem vivê-las. Quando a gente fala de 50 anos atrás, não havia essa possibilidade. Era muito mais difícil essa movimentação, essa possibilidade de um trabalho, mudança de trabalho,
ou então muitos casaram muito jovens e aí já tinham as suas responsabilidades enquanto pais. A gente está falando aqui de tempos mais duros. E com isso, a gente hoje pode pensar no momento com uma série de direitos que a gente nem sabe. Lá em 1º de outubro de 2003, foi sancionado o Estatuto do Idoso. Quantos de vocês já abriram o Estatuto do Idoso e viram o que continha nele? Vocês têm essa ideia da prioridade absoluta, tanto quanto a uma criança e o adolescente? Vocês têm ideia dos seus direitos junto à saúde? E se ele não está tão bom quanto vocês gostariam, como não se reunir então e tentar reverter essa situação? Nós falamos de 30 anos de SUS, do Sistema Único de Saúde, e a gente fala hoje de muitos idosos acima de 80 anos, em média mais de 80% desses idosos têm praticamente o SUS como seu único sistema de saúde. E aí, o convênio de saúde, aquele que eu pagava até mais certo tempo, ele foi ficando inviável de dar conta. E aí eu retomo ao SUS. E o SUS não está sendo tão possível quanto eu gostaria. E aí talvez seja a hora da gente, enquanto grupo, começar como a gente fez lá na década de 90 e reaver todos aqueles nossos direitos. Eu falo isso porque a gente tem agora a faca e o queijo na mão. Nós estamos hoje vivendo mais, aqui em Porto Alegre, por exemplo, temos mais pessoas com 60 anos do que pessoas com 14. Então, se nós temos um grande número de pessoas e com o passar dos tempos, nós vamos viver mais tempo na velhice do que no tempo em que a gente não está velho, é hora da gente pensar. É hora da gente rever. O que você quer fazer daqui a um ano? O que você quer fazer daqui a 5 anos? Você já tem planejado? Se você quiser estudar, tem uma escola para você? Tem um local que você possa ir? E se não tiver, por que é que a gente não faz alguma coisa para pensar sobre isso? Os direitos estão lá, estão postos. O Estatuto do Idoso fala sobre você ter direito à educação e, além do mais, ainda tem uma questão que fala sobre ensinar para crianças sobre o processo de envelhecimento. Já pensou que bacana você ir na escola do seu neto para mostrar como é envelhecer bem? Você conversar com a escola do seu neto, isso tudo passado a pandemia, né, gente? Passada a pandemia, ir lá na escola, junto com o seu neto, com a sua neta, e conversar sobre isso. Criar um projeto, talvez, de mostrar o que envelhecer é bom, que nem tudo é ruim no envelhecimento. Porque se a gente pensar hoje, a sociedade abomina esse processo de envelhecimento. É quase como se escondesse embaixo do tapete todas as nossas rugas. Mas cada uma das minhas rugas tem uma história. Será que eu quero esconder embaixo do tapete essas minhas rugas? Será que a minha história não vale a pena ser contada? E a tua? Será que também não vale a pena ser contada? Quantos de vocês já contaram a história? A gente conhece, né, nas oficinas do CIE, diversos artistas, né, pessoal de artes, vocês mesmos, né, artesãs, artesãos, poetas, pessoas que fazem dança, que trilham pelo caminho do canto. Então, assim, quantas riquezas a gente tem só neste grupo. Agora pensem bem, Porto Alegre inteira, quantos grupos maravilhosos tem? E vocês já foram, né, nos diversos encontros, né, que já tiveram pela Secretaria Municipal de Cultura, o quanto tinha de coisas bonitas para ver. E aí a gente está falando também de um direito, que é um direito à cultura. Nós temos direito. Agora, quantos teatros fornecem peças de tarde? Se a gente sabe da dificuldade muitas vezes que é sair à noite para uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha vai se ressentir ainda mais, vai ter que ficar com mais medo.
Então, por que não também reivindicar a cultura de tarde? Então, nós estamos falando de direitos que são possíveis, são necessários, e a gente pode, que está no estatuto, e que a gente não tem brigado. Eu não digo briga no sentido daquela coisa feia de sair fazendo uma luta corporal, não. Eu digo de a gente começar a conversar sobre esse tema, de começar a pensar que vale a pena ter direitos, sim, que vale a pena a gente brigar por essa questão, debater nos espaços. Nós temos agora, né, logo em seguida, uma eleição. Quantos dos vereadores, quantos dos prefeitos estão falando em pessoas idosas? Ou nós só servimos lá para fazer chá, bingo ou qualquer coisa do gênero? Não, né, gente? A gente merece muito mais do que isso. A gente pode ter escola, a gente pode ter um posto de saúde próximo à nossa casa, a gente pode ter atendimento num centro-dia, daqui a pouco na nossa casa, próximo ao nosso bairro. A gente pode pensar em calçadas, ruas, ônibus, um transporte mais próximo a nós. Quantas coisas elas estão no estatuto, elas são direitos da pessoa idosa, mas a gente não está indo lá e conversando com quem de direito é para dar conta de tudo isso. Então, no Dia Mundial, no Dia Nacional do Idoso, a gente vai conversar e vai comemorar a vida, comemorar a alegria de estar junto, mas também a gente vai pensar, vai refletir sobre tudo o que importa. Vocês conhecem, vocês sabem o que é um conselho municipal da pessoa idosa? A gente ouve muito falar em conselho tutelar, a gente ouve falar no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, mas o Conselho Municipal do Idoso, você já ouviu falar? Você já foi? Você sabe que na sua cidade existe? E o que faz um conselheiro? Qual é o papel? Então, assim, são coisas que você pode começar a se informar, porque diz para você também, né? No momento em que temos a possibilidade de ter fundos, e fundos são dinheiro, são recursos dados para o município, para criar projetos para a cidade. E você não está lá junto para debater, para dizer o que é importante para você, para sua família. Porque quando uma pessoa idosa vai lá conversar, ela não conversa só sobre si. Ela vai querer que o neto tenha uma boa escola. Ela vai querer que o filho tenha um bom trabalho. Ela também vai querer ter um bom posto de saúde para si e para os seus. Então, nós estamos falando de uma constituição de direitos. E isso tudo faz parte do nosso envelhecimento. A gente tem que se pensar, não uma pessoa, né, somente como a sociedade muitas vezes nos coloca, fica em casa, vovô, fica em casa, vovó. Não estou dizendo que a gente tem que sair à rua agora. Agora realmente, né? Agora é o momento, enquanto não tem uma vacina, da gente ficar em casa. Mas a gente pode estar em casa, mas com uma rede social bem atuante. Quantos de vocês não usam o WhatsApp só para repassar coisas que talvez não sejam tão verdadeiras? Vamos usar o WhatsApp para pensar e conversar sobre coisas também importantes para a nossa vida. A gente quer sim, a gente quer música, a gente quer teatro, a gente quer beleza, a gente quer um bom lugar, a gente quer uma boa escola, a gente quer um bom transporte. Quantas coisas que a gente quer. Quantas lojas vendem produtos que não são talvez adequados ao que a gente queira. Ou então, quando a gente vai numa loja, quantos dos comerciários nos falam: ah, não tem nada para a senhora aqui nessa loja, essa loja é só de jovens. E por quê? Né? Nós estamos falando aqui de uma série de coisas que tem a ver com a gente. Nós estamos falando numa pandemia em que a sociedade está bastante debilitada na área econômica. Quantos dos filhos e netos de vocês não perderam emprego
ou estão fazendo empregos, aqueles famosos bicos. E o dinheiro, o grosso mesmo, é da aposentadoria de vocês. Então, vocês estão dando conta de comprar aquele caríssimo arroz, né, com o suado dinheirinho de vocês. Agora, na hora de reivindicar determinadas posições, na casa de vocês, quem é que manda? Vocês ou o filho? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, que nós temos ainda muitos anos para viver. E muitos anos, não só na quantidade, no número, mas também em tudo de bom que há para viver. A gente pode viver com qualidade, com independência, com autonomia, e tudo isso tem a ver com qualidade de vida. Tem a ver como é que eu quero a minha posição de vida, o que eu espero, né? Como é que eu lido com tudo isso? Quando a gente pensa, né, que tem um Estatuto do Idoso que fala de um direito à vida, do direito à liberdade, do direito ao respeito, a possibilidade de alimento, direito à saúde, à educação, à cultura, esporte, gente, quantas praças foram fechados os espaços de atividade física, que muitas vezes eram momentos tão ricos de convivência social, de atividade física. Eu quero isso de novo e eu acho que você também quer. Então, nós temos que pensar em tudo isso neste momento que a gente está aqui. A gente está sentado na casa da gente, mas aqui, ó, pensando. As coisas que aconteceram na Previdência Social. Quantos de nós não vão aposentar no tempo que a aposentadoria era prevista? Mas a gente deixou passar. A gente não achou que era importante. Então, a gente está vendo, às vezes, alguns desmontes de direitos da vida da gente, estão tirando os tapetes da nossa casa, estão tirando os móveis, estão tirando tudo, e a gente está deixando. Então, quando a gente fala em comemorar o dia, é comemorar com alegria essa possibilidade de que eu ainda posso fazer as coisas. Eu ainda tenho autonomia para fazer as coisas. Se eu não consigo ir lá na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, eu consigo falar com os colegas no WhatsApp. Eu consigo juntar pessoas. Eu consigo ouvir quem é o vereador, quem é o prefeito que está pensando em mim. Em mim e em todos os idosos quais da minha cidade. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando pensa em direitos, em possibilidade de vida, em habitação. Gente, quantos programas de habitação foram sendo fechados e hoje muitos dos idosos estão na rua. Né? Então, o quanto aumentou nesse meio, né, desses 2, 3 últimos anos, a quantidade de moradores de rua que estão vendo, que a gente olha lá, a cabecinha branca, né? Uma pessoa mais velha, não necessariamente uma pessoa idosa, porque a gente vê assim, ó, que dependendo de como a pessoa vive, ela pode adoecer, e adoecendo ela vai tendo uma característica fisiológica que vai parecendo muito mais velha. E muitas vezes essa pessoa não teve o direito à saúde, que a gente tem a possibilidade. Nós temos um SUS para dar conta disso. Então, vamos pensar sobre isso. Tudo o que interfere, né? Quando a gente pensa, né? Lazer. O que você está fazendo de lazer ultimamente? Quanto de dança você está fazendo, até mesmo dentro de casa? Eu sei que eu estou falando em um momento em que a gente está muito dentro de casa para preservar a nossa vida. E é corretíssimo, gente. Quantos de nós, qual de nós não tem uma história de alguém muito próximo a nós que perdeu um familiar, um ente querido, e era um vô, uma avó? Então, assim, ou uma mãe, ou um pai, né? E eu espero que não seja esse o caso de vocês, que vocês não tenham perdido entes queridos nesta pandemia. Mas se a gente sabe de tudo o que está acontecendo, vamos preservar a nossa vida,
Vamos cuidar da nossa vida. Como é que a gente cuida da nossa vida? Muitas das doenças hoje, e nós temos assim as demências em geral, as doenças, né, que estão acontecendo, que elas são crônico-degenerativas, muitas delas falam do estilo de vida da gente. Então, quando a gente está ficando mais velho, vamos começar a olhar para nós mesmos. Olhemos com alegria, com dignidade, com sorriso no rosto, porque é isso. Como eu disse antes, cada ruga do meu rosto, cada dobrinha, um pouquinho mais do que eu gostaria no meu corpo, ela tem uma história. Então, quando eu penso em mudar o estilo de vida, não é que eu vou mudar radicalmente, eu não vou agora sair correndo, né, uma maratona. Mas, gente, a gente às vezes pode fazer alguma atividade física dentro de casa. A gente pode estabelecer alguns padrões, né, de uma alimentação mais saudável, mais comidas naturais. Quantas cores tem no meu prato, né? Mais água na minha, né, no meu copo, né, tomando algum suco. Então assim, quantas frutas eu comi hoje? Quando eu falo nisso, a gente fala em nutrição, né, uma alimentação saudável e uma atividade física, o quanto isso faz diferença. E não é brincadeira, gente. Cada vez mais, em todos os encontros, congressos internacionais, tem falado disso, de que metade, 50% de tudo o que a gente pode prevenir para ficar doente depois, mais tarde, tem a ver com o nosso estilo de vida. Então, vamos né, fazer com que a nossa vida tenha valido a pena. Vamos fazer ainda muita coisa para não adoecer. E se por acaso você está passando por algum momento muito difícil e que a tua saúde mental não está tão boa assim, saiba que tem onde buscar, né? Converse com a assistente social, com a Dayana, com a Patrícia, com quem é ali do CIE, converse com ela e veja, né? Porque há muitos grupos de atendimento, de autoajuda, de psicólogos, uma série de situações, né? Rodas de conversa, para mesmo que virtuais, para melhorar esse processo que não é nada fácil. Eu sei que há muito isolamento social, eu sei que às vezes a gente está cercado de pessoas e está se sentindo sozinho. Eu entendo muito claramente o que vocês falam muitas vezes sobre isso. Agora, vocês não estão sós. Vocês podem estar sozinhos em casa, mas não significa que vocês estejam sós no mundo. Sempre tem quem esteja próximo, que pode ter uma palavra amiga. E quão bom é a gente ter, né, saber que eu estou falando para alguém aí do outro lado e que está me ouvindo. Não é nada fácil a gente falar para um microfone e falar para um telefone aqui, né? Olhar uma tela é tão impessoal, mas saber que tem alguém do outro lado me assistindo e concordando comigo ou discordando de mim, mas está vivo aí do outro lado, me dá um sentimento, uma alegria tão boa que faz com que eu tenha renovadas forças para no outro dia começar tudo de novo. E é isso que eu digo para vocês. Quando a gente acorda pela manhã, que a gente tenha esse sentimento. Se não estiver tudo tão bem, como eu digo, né? Da gente estar olhando, hoje acordei meio ruim, eu estou olhando assim no meu copo, ele está meio, né? O vazio eu estou olhando, eu não estou olhando o copo meio cheio. Se a gente estiver neste momento, vamos procurar ajuda, né? Vocês têm um grupo de WhatsApp, vamos buscar essa ajuda. Agora, se vocês estão num momento, né, de copo muito, meio cheio e que bom que a gente está vivo, também vamos procurar o colega que às vezes não está tão bem. Vamos fazer uma corrente, né, uma corrente do bem, uma corrente de solidariedade, porque é disso que nós estamos precisando. De notícias ruins, de coisas ruins que estão acontecendo, não que a gente deva ficar sem saber o que está acontecendo. Não mesmo. A gente tem que saber o que está acontecendo. Mas a gente pode optar em escolher pessoas bacanas
para conversar e para botar essas coisas assim que não estão tão boas e que a gente não pode modificar, deixá-las para lá. O que a gente pode, né, modificar, a gente vai. Foi o que eu conversei com vocês antes, né? A gente pode questionar esses novos candidatos a prefeito, esses novos candidatos a vereadores, a gente pode questioná-los sobre o que eles vão fazer para a gente nos próximos 4 anos. Mas aquilo que a gente não consegue dar conta, que a gente não sofra com isso. Porque senão esse sofrimento não gera coisas boas, né, pra gente. Então, nesse dia, nesse mês em que a gente comemora o fato de a gente ter uma revolução nesse processo de envelhecimento, eu digo a cada um que está me assistindo, que bom que você está vivo, que bom que a gente pode contar a história. E eu torço todos os dias para que cada dia seja um dia a menos, para a gente poder logo, logo estar juntos, estar podendo conviver, estar podendo se abraçar, que essa vacina logo aconteça, para que a gente possa de novo voltar a ter aquela vida, né, de convívio, porque isso faz a diferença, isso é muito bom, isso é bacana da gente se encontrar. Mas enquanto acontece, né, de não ter essa vacina, enquanto acontece de não ter esse processo todo, que a gente não fique triste porque está acontecendo isso, né? Tudo tem razão de ser. Eu não sou muito religiosa, não tenho muito essa questão, mas ao mesmo tempo eu entendo que às vezes tem tudo uma razão de ser, né? Quem sabe é o momento da gente voltar para as nossas famílias, olhar quem nós temos, que o nosso neto se aproxime mais de nós ou da nossa neta, que as nossas vidas, nossos filhos e filhas, ou se a gente mora sozinho, os próprios colegas de WhatsApp, a nossa rede, né, de amigos, que elas se fortaleçam mesmo que virtualmente. Porque quando a gente realmente decidir se encontrar presencialmente, vai ser uma alegria que eu nem sei o que é. Eu queria muito, muito, muito que vocês se sentissem muito abraçados por mim e que cada um de vocês, né, se sinta bem pelo dia, por estar vivo, por estar aqui me ouvindo e trocando essa energia gostosa. Agradeço mais uma vez a equipe do CIE pelo convite para poder estar nesse momento com vocês. Muita gratidão, muita alegria. Espero que logo, logo a gente se encontre e viva! Viva este dia mundial, viva porque a gente está muito bem e viva que a gente está vivo e vamos ao 100, ao 120, seja ele lá como a gente estiver, de preferência muito lúcido, muito bem, com bastante saúde. Até mais e a gente se vê logo, logo. Tchau!